Vamos lá, pessoal, para a resolução desta questão, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: qual é o tipo de software usado para controlar um dispositivo de hardware de um computador? Letra A, freeware. Letra B, aplicativo. Letra C, driver. Letra D, shareware. Pessoal, aqui é muito importante a gente perceber a ideia da questão. Pede um tipo de software que controla um hardware. Bem, vamos entender primeiro a diferença entre hardware e software. Hardware é a parte física da informática, são os equipamentos, como por exemplo, o teclado do computador, o mouse, o monitor, a impressora. Todos esses são dispositivos de hardware, palpável, posso tocar. E o que é software? Software é a parte lógica, são os programas de computador, são os arquivos, os dados, as instruções. Isso forma o software, que é a parte lógica. Bem, quando a gente instala um hardware no computador, como por exemplo um simples teclado de computador é um hardware, e a gente tem que instalar esse teclado nesse computador, o sistema operacional precisa controlar como esse teclado funciona. E para isso ele precisa de um software específico que nós conhecemos como driver. Driver é um tipo de software usado para controlar um dispositivo de hardware do computador. Então, por exemplo, no seu computador, o sistema operacional utiliza o driver do teclado para controlar como o teclado funciona. Utiliza o driver do mouse para controlar como o mouse funciona. O driver da impressora para funcionar como a impressora funciona. O driver do scanner para funcionar como o scanner funciona. Então percebe que cada dispositivo de hardware, teclado, mouse, monitor, impressora, scanner, cada dispositivo de hardware precisa ter dentro do sistema operacional um driver, que é um software, que vai controlar esse dispositivo de hardware. Isso porque quando a gente instala um computador, a gente começa a instalar muitos periféricos, muitos dispositivos de hardware. A gente instala o teclado, a gente instala o mouse, o monitor, o scanner, a impressora, a webcam, e tantos outros dispositivos. E cada dispositivo de hardware que você vai conectando no computador precisa de um software específico dentro do sistema operacional chamado driver para que controle esse dispositivo de hardware. Portanto, aqui quando a gente volta para essa questão, onde dizia qual o tipo de software usado para controlar um dispositivo de hardware de um computador, a resposta é sem dúvida nenhuma o driver que nós temos aqui na letra C de Canadá, o gabarito desta questão. Agora, por que a resposta não era a letra A, freeware? Freeware, pessoal, é um programa gratuito, já diz, é um freeware. Aplicativo é aquele programa que serve para alguma aplicação no cotidiano do usuário, como por exemplo um aplicativo de edição de textos, Word, um aplicativo de planilha de cálculo, Excel, um aplicativo de apresentação de slides, o PowerPoint. Driver, sim, esse software que controla um dispositivo de hardware, né? E o que é shareware? Shareware é um tipo de software que nós utilizamos com alguns recursos por um determinado período e depois queremos continuar usando com os recursos completos, precisamos pagar para isso, certo? Então, aí nós temos uma dica do que é cada uma dessas alternativas, a letra A, B, C e D, mas para essa nossa questão, resposta sem dúvida nenhuma, a letra C de Canadá, o driver, certo, pessoal? Perfeito, era isso, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!